Amém. Aleluia. Paz de Jesus. Aleluia. Deus é muito bom. Continua derramando da sua graça sobre nós. Continua derramando do seu amor sobre nós. Você pode dizer: Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. 1 Coríntios 14, 26. Diz: o que fazer, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja feito tudo para edificação. O Senhor quer colocar do seu Espírito sobre nós, para como corpo, como igreja, nesse tempo agora de celebração, de entrega, de comunhão, de koinonia. Ele quer edificar a sua igreja. Ele disse para Pedro, quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse para Pedro: Tu és pedra, e sobre essa afirmação, sobre essa pedra, edificaria a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, o que fazer, irmão, quando a gente se reunir? O que fazer? Quando você vem aqui, você vem só para receber? O Senhor disse: olha, tira a tampa, que eu quero te encher. Mas você vai ficar cheio, para ficar cheio, esborrando, para transbordar dele, para comunicar dele, do amor dele, para transbordar do amor dele na vida de outros que estão como aquele cego, clamando, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, aquele língua, e ainda outro interpretação, seja tudo para edificação. O corpo, quando está junto, é para edificar uns aos outros. Amém? Vamos abrir aqui em Atos 2, de 37 a 42. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. E havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu não sei se você já assistiu um filme que ele começa assim. Ele começa da metade, aparece uma cena, a metade do filme, e depois ele diz assim: olha, há tantos anos atrás, aí volta. Aí começa o filme, ele traz uma cena daquilo que aconteceu na metade do filme, e aparece aquela cena ali todinha, depois ele volta. E há tantos anos atrás aconteceu assim, assim, assado. Esse texto de Atos 2:42, nós conhecemos ele muito. Há muitos anos, é um chamado que muitas vezes que eu faço quando a gente está num grupo familiar, e a gente, olha, vamos se reunir, e lá embaixo a gente termina com Atos 2:42, a gente recebeu comunicado, chamado do grupo quarta-feira, estava lá Paulinho, Atos 2:42. Então, esse texto pula aos nossos corações, a gente tem ensinado, exortado, estimulado os irmãos a viverem
perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na koinonia, no partir do pão, na mesa, daqui a pouco vamos ter a ceia juntos, e nas orações. Mas aí a gente começa no 37 aqui, já vendo uma conversa aqui de Pedro com algumas pessoas que estavam ouvindo o discurso, e aí a gente chega até esse texto aqui, Atos 2:42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então vamos voltar um pouquinho a fita, um pouquinho lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio fez Deus o céu e a terra. Eu vou citar a Bíblia todinha até chegar aqui. Eu não estou brincando. É brincadeira. Mateus 3, capítulo 3, versos de 1 a 3 e o verso 11. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido que, por intermédio do profeta Isaías, diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Dá um destaque aí para ele vai te batizar com Espírito Santo e com fogo. Mateus, ainda continuando no capítulo 3, nos versos 13 a 17. Vamos discorrer um pouco hoje na palavra. Eu vou precisar da tua atenção, para que você preste atenção na palavra. A palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz, ela é água. Ela quer nos limpar, nos lavar. Ela quer nos levar a toda a verdade. Quando estávamos cantando aqui, faz algo novo em mim. Uma nova oração, derrama a revelação. Senhor, dá-me mais do teu amor, dá-me mais do teu amor. O Senhor estava dizendo ali para mim assim, olha, eu já dei de mim, Deus o Pai, quando eu soprei do Espírito da vida. Deus já deu dele. Eu já te dei do meu filho, quando ele se entregou por ti, levando os teus pecados, a tua culpa na cruz do madeiro. E eu já te dei do meu Espírito, que habita em você hoje. Então, o que você precisa hoje é de fome e de sede, e de se apegar com firmeza às verdades já reveladas. Porque Deus já se deu dele, Deus já deu do Filho, e Deus já deu do Espírito. E Ele está habitando em nós plena e ricamente. O Pai, quando soprou o fôlego de vida no homem, o Filho, quando desce e se apresenta, e o Espírito, que o Filho disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Então, Deus nunca deixou o homem. Desde o Éden, Deus se fez presente com o homem. Deus nunca deixou o homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre esteve presente na nossa vida. E a vontade de Deus é ter conosco essa koinonia, essa comunhão. Então, presta atenção no que a palavra fala. Abre os ouvidos, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Mateus 3, de 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus para a Galiléia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o persuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a Escritura. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos discorrer mais um pouco a palavra. Vamos para Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Olha, Jesus entra, é batizado por João. Lucas, aqui no Evangelho de Lucas, diz que Jesus ele é cheio do Espírito e volta do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Mais um pouquinho na frente, Lucas 4, 13 e 14. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Esse texto de Lucas 4 até o 13 fala que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto, e no deserto, Jesus ali passou por toda sorte de tentação com o diabo. Jesus passou ali os 40 dias jejuando, passou por toda sorte de tentação ali pelo diabo, e ele venceu o diabo com a palavra. E aí Jesus, quando sai do deserto, Lucas dá um destaque e diz que Jesus saiu no poder do Espírito Santo. Jesus é guiado para o deserto cheio do Espírito Santo. E ele sai do deserto no poder do Espírito Santo. Lucas 4, ainda no capítulo 4, de 16 a 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou no lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração de vista aos cegos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se e todos na sinagoga estavam com os olhos fitos nele. Então passou Jesus a lhe dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Irmãos, se você faz uma retrospectiva de tudo isso aqui que a gente leu, você começa a ver, Deus levanta João, profeta Isaías profetiza 700 anos antes, que ia levantar o Messias, mas antes disso, ia levantar uma voz do que clama no deserto. Isaías 40, versículo 3, diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. E aí vem João Batista preparando o caminho, Jesus é batizado por ele, Jesus é cheio do Espírito, Deus brada nos céus, diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus é guiado pelo Espírito para o deserto, Jesus passa ali 40 dias, é tentado pelo diabo, vence o diabo com a palavra, o diabo se aparta por um tempo, Jesus sai no poder do Espírito, e aí Jesus começa o seu ministério. Jesus chama 12 para andar junto com ele. E aí Jesus começa a pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O reino está próximo. E aí vemos curas, vemos milagres. Esses 12 que andaram ali perto presenciaram coisas, um discipulado muito intenso. Jesus juntamente com eles vivendo todas aquelas coisas junto com o Senhor. O próprio Senhor Jesus, cheio da presença do Espírito Santo, cheio do poder, andando com eles, comendo, dormindo. E vai se passando a história. E lá em João 14, a partir do verso 13, Jesus começa a mudar o discurso. Ele primeiro chama os discípulos para tomar a Páscoa, a ceia, junto com os discípulos, e ele desejava muito estar com eles naquele dia. Ele pega uma bacia com água e uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos,
E aí eles começam, olha, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam Senhor e Mestre. E eu lavei os pés de vocês para vos dar o exemplo. Por isso vocês precisam lavar os pés uns dos outros. E aí eu deixo um novo mandamento, que vocês se amem como eu vos amei. E os discípulos ficam olhando aquilo, e daqui a pouco ele diz, olha, um de vocês vão me trair. E aí a coisa, ficam conversando um com o outro. Diz que Pedro toca em João, que estava perto ali, diz, olha, pergunta a ele quem é que vai. E aí Jesus disse, olha, aquele que eu molhar o pão no vinho, esse aqui vai me trair. E aí Jesus começa um discurso diferente para eles, diz que precisa voltar para o Pai, e que eles não vão poder ir. João 14, Jesus começa a ver o coração deles perturbado. Jesus começa dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou, e se eu for, vou preparar lugar e vou voltar. Porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam comigo. E vocês conhecem o caminho. Aí Tomé diz, Senhor, como a gente conhece o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E Filipe chega e diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Mas Filipe, há quanto tempo eu estou contigo? E tu pede, mostra-nos o Pai. Sabeis que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Você não crê? Crê pelo menos pelas obras. E aí Jesus começa esse discurso. Eles ficam com o coração ali perturbado. E Jesus começa a falar da promessa do Pai, que é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Queria abrir agora em Lucas 24, a partir do verso 1. Depois, se tiver oportunidade, a gente vai citar mais lá na frente. Mas pega esses capítulos 13 de João, 14, 15, 16, 17, Jesus orando pelos discípulos, orando por nós. Lucas 24, a partir do verso 13. E aqui eu quero chegar no centro daquilo que a gente quer compartilhar essa tarde. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando óleos aromáticos que haviam preparado, encontraram a pedra removida. Aqui o contexto, irmãos, Jesus já havia sido preso, condenado, morto, crucificado, e os discípulos, eles se dispersaram porque estavam todos amedrontados. E o capítulo 24 de Lucas começa aqui no primeiro dia da semana, isso no domingo, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando óleos aromáticos que haviam preparado, encontraram a pedra removida no túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e abaixando os olhos para o chão, eles disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, quando ainda estava na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Jesus, Maria e mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos.
Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis e o linho, e de nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos, indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Olha aí, 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus apareceu e aproximou-se e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? E lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha visto uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia onde iam, ele fez menção do que ia passar adiante. Mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já vai chegando ao fim. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então os olhos se abriram e reconheceram que era Jesus, mas ele desapareceu da frente deles. E um começa a conversar com o outro e dizer: não é verdade que o nosso coração ardia no peito, enquanto ele falava no caminho, quando explicava das Escrituras? Quando a palavra, ela está dentro, quando a palavra está no coração, quando a palavra entra, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra está dentro, que o Espírito da palavra ele vai lembrando, que o Espírito Santo vai lembrando, nosso coração vai ardendo, vai se enchendo de fé. E o Senhor abre os nossos olhos para ver coisas que nós não conseguimos enxergar com os olhos naturais. O Senhor quer abrir os nossos olhos. O Senhor quer abrir os nossos ouvidos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja. Não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha acontecido o Senhor, e como tinha reconhecido o Senhor no partir do pão. O Senhor está falando sobre esse partir do pão, essa koinonia. Perseveravam no partir do pão. No partir do pão, na mesa do Senhor, a cura. No partir do pão, na mesa do Senhor, a restauração. No partir do pão, na mesa do Senhor, há perdão. No partir do pão,
na mesa do Senhor há vida. Então, onde há a palavra e há o Espírito de Deus, há vida. Versículo 36. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: que a paz estejam com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso. Como vocês estão vendo, eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E porque não acreditavam eles ainda, por causa da alegria e porque estavam tão admirados. Imagina, irmão, essa cena. Você está ficando babando ali, né, Léo? O próprio Jesus aparece ressuscitado depois de todos aqueles eventos. E o próprio Jesus aparece e estavam ali tremendo, com medo, admirados. E eu não sei nem como é que se reportava, como é que estavam falando, se a boca estava trêmula, se o peixe estava sentado. Eu acho que o cara não consegue ficar sentado, não, eu acho que o cara cai, né? Jesus. Eu só estou lendo a Bíblia. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, versículo 40. Por não acreditarem, por causa da alegria, como estavam admirados, disse: vocês têm alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado. Ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus disse: estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Jesus começa a falar do que estava na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, e os olhos do seu entendimento foram abertos para compreender as Escrituras. O Senhor quer abrir os nossos olhos para entender as Escrituras, a sua palavra. E disse: assim está escrito, que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Versículo 47. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E vocês são testemunha dessas coisas. Eis que eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jesus, antes de começar o seu ministério, Jesus foi revestido de poder do Espírito Santo quando saiu do deserto. Jesus saiu cheio de poder. Jesus, quando ressuscita, que se apresenta aos discípulos, que está ali no meio deles, olha, não saiam daí, até que do alto vocês sejam cheios do poder do Espírito Santo. Cheios do poder do Espírito Santo. E aconteceu que quando abençoavam, versículo 50, então Jesus levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu, enquanto os abençoavam, iam se retirando deles, sendo levado para os céus. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Chegamos em Atos. Atos 1, 4 e 5. É a continuidade desse livro de Lucas. E comendo com eles, deu-lhes a ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Mas vocês receberão poder, versículo 8, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 2, de 1 a 4. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Jesus passa 40 dias, depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias ainda com os discípulos, ensinando, exortando, dando os mandamentos, dando ordem. Jesus passa ainda 40 dias com os discípulos depois de ressuscitado. E aí chega o dia de Pentecostes, 50 dias, mais 10 dias depois, que eles estão ali em Jerusalém, não se ausentaram. Ele diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então Pedro, versículo 14, Pedro se levanta junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os filhos e filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão, até os meus servos, e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Pedro ainda está discursando acerca das Escrituras, quando Jesus ia no caminho de Emaús falando aos discípulos, e Pedro ainda está discursando no verso 36, quando ele diz assim, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, eu só li a Bíblia até aqui. E aí a gente chega na parte do filme, que a gente leu o primeiro texto aqui, de Atos 2, 37 e 42. Termina aqui Pedro dizendo: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro responde: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, é para mim, é para você. A promessa é para você, na qual o Senhor falou através de Davi. As respostas que você está buscando estão em Deus. O Espírito Santo quer te revelar as Escrituras. O Espírito Santo quer te revelar Ele mesmo a você. Ele quer descortinar as Escrituras, assim como as escamas caíram dos olhos daqueles dois que iam no caminho de Emaús. Seus olhos foram abertos e começaram a ver, a enxergar. Quando a gente pede: dá-me mais, Senhor, do seu grande amor, Romanos 5:5 diz: porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, já nos foi dado. Deus já nos deu dele, nos deu do Filho e nos deu agora do Espírito. E o Espírito dele habita em nós, e está em nós para sempre. Ele disse: não vou deixar vocês órfãos, eu lhes darei outro Consolador, que estará com vocês, em vocês, para sempre. O Senhor quer tirar as escamas dos nossos olhos, para que a sua palavra seja revelada, para que andemos por fé, para que possamos ver, apesar das circunstâncias, que há um Deus que governa sobre tudo e sobre todos, que há um Deus que tem tudo no controle das suas mãos, que Ele é muito simples, que o que Ele quer conosco é essa coinonia. Ele nos chama a perseverar na sua palavra, porque Ele quer ter comunhão conosco todos os dias. E é tão simples ouvir a voz do Espírito. É tão simples ouvir a voz do Senhor. E o Senhor fala e se revela de uma forma tão simples, tão maravilhosa.
Eu queria abrir aqui alguns minutos para dar uma oportunidade. Eu tenho me comunicado com alguns irmãos. Para Jonas, vem aqui, Jonas. Temos experimentado de uma koinonia, de uma comunhão com o Senhor, onde o Senhor tem aberto os nossos olhos para ver coisas, experimentar coisas, que até então, antes dessa koinonia, dessa comunhão, dessa perseverança na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações, não tínhamos. Amém, irmãos. Daqui conversou comigo mais cedo sobre testemunhar uma experiência que a gente tem vivido. E acho que tudo começou no retiro de homens. A gente estava conversando situações da vida. E ele compartilhou comigo sobre uma busca íntima ao Senhor, sobre estar mais perto de Deus. E começou a me provocar em algumas questões, sabe? Sobre o como buscar o Senhor. E que ele estava com a prática de fazendo isso todos os dias de manhã cedo. E eu voltei para casa daquele acampamento pensando, caramba, eu quero experimentar disso, sabe? Eu tinha uma boa prática de buscar o Senhor ao longo do dia, mas sempre em momentos soltos, nada muito definido. Não era um encontro marcado meu e o Senhor, mas era um encontro que eu adaptava a minha rotina para estar com Deus. E não era isso que Deus queria, sabe? Por muitas vezes, e a vida de todos nós aqui é corrida, a gente buscava o Senhor quando estava cansado e aí dormia no meio da oração, ou etc. Isso aconteceu comigo e eu tenho certeza que com todos vocês já aconteceram. E não era diferente, né? E aí eu fiz, não, nessa segunda-feira, após acampamento, eu fiz, não, vou mudar essa chave. E aí, no primeiro dia que isso aconteceu, foi difícil acordar 1 hora mais cedo do que eu estava acostumado a acordar. O corpo não queria, o sono não deixava, mas eu vou. E eu, ali, irmãos, naquele primeiro dia, buscando ao Senhor em intimidade, em profundidade, sabe? Um momento só meu e dele. Um encontro marcado meu com o Senhor. Ele já falou muita coisa ao meu coração. Muita coisa. Mas assim, o que é que mudou? O que é que mudou? O Espírito Santo de Deus estava ali comigo, sabe? Por muitas vezes eu estava tão cansado à noite buscando ao Senhor que parecia mais um monólogo meu para com Deus do que uma conversa minha com o Espírito Santo. E aí, no segundo dia, nessa nova prática, eu fui tentar acordar. Meu Deus, que sono. Porque o primeiro dia você vai, né? Tá empolgado. Ai, que sono. Não, eu quero aquilo de ontem de novo hoje. E a partir dali começou algo, sabe, despertando no meu coração, em uma busca que era uma nova maneira de se conectar com o Senhor, sabe? Eu até coloquei aqui que, assim como o Senhor tem falado comigo e como Ele tem mudado muitas coisas no meu coração, e Ele tem me revestido de força para enfrentar coisas no meu dia a dia, é essa experiência que Deus quer trazer para a igreja como um todo. Mas é uma experiência que não é um encontro que você se ajeita no longo do dia para conversar com o Senhor e ter um momento de intimidade. Que isso não é uma intimidade. É um encontro marcado que o Senhor diz, não, eu vou buscar o Senhor esse momento, sabe? E aí todos os dias, acho que Ele tem mandado foto para mim, eu mando foto para Ele, mano, vamos orar hoje. E aí tem um versículo muito especial, Lequinho, que eu encontrei esses dias. Deixa eu só abrir aqui. Salmos 5:3 fala, de manhã, Senhor, ouve minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então, eu não sei o que é, mas existe algo especial na manhã com o Senhor. Existe alguma graça preciosa que o Senhor derrama ali pela manhã, que muda completamente o resto do dia da gente. Completamente. Como meus dias têm sido diferentes. E essa busca, essa intimidade, recentemente, outro irmão está comigo, foi Deguinha, fiz, mano, vamos jejuar 15 dias? Eu fiz, bora, vamos. E como tem sido gostoso experimentar isso, sabe? E aí, o Senhor, ao longo desses 15 dias, tem falado tanto, mas tanto ao meu coração. Aí eu olho hoje, com 27 anos, nasci aqui dentro, olhei para trás. Deus, o que eu esqueci de fazer lá atrás, que eu não estava fazendo, mas agora despertou? Então, é essa busca pelo Espírito Santo que eu quero provocar todos vocês a experimentar também. Sabe, tirar um tempo de manhã, acordar mais cedo, mesmo que difícil seja, e reservar aquele tempinho ali, você e o Senhor, para ouvir o Senhor. Sabe? É falar, mas também ouvir o Senhor. Amém. E é muito simples ouvir o Senhor. O Senhor fala de várias maneiras para nós. Através da sua palavra. Você só precisa se colocar. Tem coisas que o Senhor revela e dá. O Espírito Santo é o Espírito de poder, de revelação, de graça, de cura.
E Ele quer manifestar isso na sua igreja. Jane, vem cá, Jane. Coisas que o Espírito Santo de Deus fala no nosso quarto, em secreto, na oração ali, na busca pelo Senhor. Ele está falando para você e Ele está falando para outro. Lembra daquela passagem de Pedro e Cornélio? O anjo vai lá, traz uma visão para Pedro e traz para Cornélio também. Tal, e aí marca aquele encontro. E algo aconteceu alguns dias atrás, né, nesses momentos de busca, de oração do Senhor, e que Deus está fazendo algo, movendo o nosso coração para nos voltar para Ele. O Senhor quer que nós tenhamos comunhão com Ele. E Deus fala para nós de uma forma tão simples. Amém. Pai, produz em nós, Pai, pelo Teu Espírito, revelação, Senhor, para que sejamos santificados na Tua palavra, que é a verdade, Pai. No nome de Jesus. Foi no domingo, Dia dos Pais. A gente tem um grupo de oração de irmãs e a gente subdividiu em 4 grupos e a gente firmou um compromisso de orar, cobrir todos os dias com jejum e oração o presbitério, né? A vida de John foi um chamado que nós tivemos e a gente tem feito isso. E nesse dia, nesse domingo, era o meu dia com Dona Luísa. Sempre é com 2, é subdividido lá e tal. E a gente estava no jejum e na oração, né? Ela na casa dela, eu na minha. E quando eu estava pela manhã orando, eu tive uma visão muito clara, assim, de nós aqui reunidos e impondo as mãos sobre os presbíteros, abençoando. E o Senhor me dizia, né, que era para honrá-los nesse dia, né, que a gente ia comemorar o Dia dos Pais e tal. Então, assim, me falando sobre a honra a esses homens. E eu fiquei ali, né, no quarto, foi uma coisa muito real. E eu fiz, pronto, né? Então, nós vamos preparar mais tarde, vou falar com, né, quem está à frente, vou falar que o Senhor disse que fizéssemos isso. E eu cheguei a ver, assim, mesmo, né, a igreja fazendo isso, impondo as mãos. E aí eu cheguei, fui no mesma hora no WhatsApp e falei com esse grupo que a gente tem, das 4 irmãs que acompanham. E aí, incrível, assim, nunca, as irmãs são muito atentas, são irmãs, assim, super responsáveis, né? São os dinossauros. Só T-Rex. Eu sou lagartixa, porque é Cris, Ivanete, Eunice, Almira, Beth. Então, são nada mais, nada menos que essas abençoadas, né? Então, assim, passei e elas sempre respondem, pelo menos uma diz alguma coisa. Nesse dia, ninguém... Eu disse, irmãs, vê se vai da minha carne, será que eu... Mas, assim, o Senhor falou bem claro. Aí, beleza, ninguém falou nada. Nesse dia, eu disse, não é possível. As irmãs, não, eu não quis ligar, não quis forçar. Eu disse, vamos lá. E chegou a hora de vir para a congregação e ninguém respondeu. Então, eu vim assim, né? Eu disse, eu acho que eu sonhei, né? Deve ter sido isso. Não... Aí, cheguei aqui também, ninguém falou comigo. Para não dizer que não falou, Eunice ainda, quando começou, disse, Jane, eu mandei a resposta para tu, mas acho que tu nem viu. Eu saí, só cheguei agora, por isso que cheguei tarde aqui e tal. Aí, beleza, eu já tinha, né, assim, achado que não era mesmo isso que o Senhor queria. Na hora que o Senhor me falou, eu conversando com o Senhor, disse, mas, Senhor, há poucos dias o William tinha trazido uma palavra aqui para os homens, né, chamando para o sacerdócio, a oração. E eu cheguei a falar assim, mas, meu Deus, a gente, mulher, o grupo, né, só tem mulher. Eu disse, eu acho que não é isso, Senhor, que tu queres. E silenciou esse negócio. Quando chegou aqui, que acabou o encontro, assim, já no final, aí Lequinho vem aqui na frente e acontece exatamente o que eu vi lá no meu quarto, né? Aí foi levantado aqui um grupo de homens e vieram orar por cada um dos presbíteros e entregaram um presente, não sei se vocês lembram, né? E teve aquele momento, eu e as irmãs, eu olhava para elas olhavam para mim de lá, inclusive Joel, e assim... então, elas viram a mensagem, porque eles ficaram tudo olhando para mim, né? Assim, tipo, como assim? O que a gente, né, leu lá. E o Senhor, assim, eu fiquei muito maravilhada, porque até aquela dúvida não foi minha, né? O Senhor me falou assim, eu fiquei perguntando, mas será que a gente, mulher, que teria que ir lá, esse grupo de irmãs, será que o Senhor não queria que fossem os homens?
E eu vi de forma linda, né? O Senhor fazer, né? Aí depois e no outro dia, procurei Lequinho, aí ele pode falar. Amém. Deus é bom. Deus se revela para nós com tanta simplicidade e fala ao nosso coração com tanta simplicidade. E você vê esses 4 pilares onde a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, nos ensinos de Jesus, nos mandamentos da palavra, perseverava na comunhão, na coinonia, no partir do pão e nas orações. Imagina uma mesa com 4 pés. Qual é o mais importante daqueles pés ali para sustentar aquela mesa? Todos 4. Precisamos perseverar na palavra. Precisamos perseverar na comunhão, no partir do pão, na intimidade em família. Há quanto tempo você não reúne a tua família na mesa? Quanto tempo você não reúne os irmãos na mesa, na tua casa? Quanto tempo a tua vida de oração está fraca, a tua intimidade, a tua busca pelo Senhor? Pensa num carro que tem 4 pneus e de vez em quando você precisa calibrar o pneu do carro. Você não vai calibrar um só, você tem que calibrar os 4. E a gente calibra na mesma calibragem os 4, né? Se é 30, a gente põe 30 nos 4. Você não calibra um pneu só e deixa os outros sem calibrar. Você pode correr o risco de sofrer um acidente. Como é que nós estamos na perseverança da palavra? Como é que a gente está na comunhão? Como é que estamos na oração? Eu lembro aqui no último domingo que o William ministrou, falando da importância da palavra, da didaquê, que é um desses 4 pilares, que é a palavra do Senhor. A palavra vem pelo ouvir a palavra de Deus. Precisamos gastar tempo com a leitura. Precisamos conhecer as Escrituras. E aí o William, no último domingo que ele ministrou aqui, foi no dia 4, se eu não me engano isso. O William ministrou e trouxe uma direção para a igreja. Lembra de Mateus 5, 6 e 7. Efésios 4, 5 e 6. Romanos 12, 13, 14 e 15. Quantos aqui ouviram quando William? Quantos aqui ouviram? Quantos, depois desse comando do Senhor através da vida de William, quantos leram? Não precisa levantar a mão, não. É só para você mesmo. Quantos leram? O Senhor já nos deu dele mesmo. Nos deu do Filho. Nos deu o seu Espírito. O Senhor nos deu a palavra. O Senhor nos deu suas promessas. Tiago 1:22 diz que não sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Recebi esse texto de Cleison hoje. E aí o texto continua: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho e vai logo depois se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, aquele que atenta para a lei da liberdade e nela persevera, não sendo somente ouvinte, que logo se esquece, mas operoso e praticante, será bem-aventurado. Resultado, bem-aventurado. Você tem lido a palavra? As Escrituras contêm ensinos, mandamentos, verdades e promessas. Fizemos esse exercício no grupo sexta-feira. E aí, cada um de nós recitou algo da palavra. E cada verdade e cada promessa, o Senhor está sempre pronto para cumprir. Mas onde é que eu estou? E aí eu vou me encaminhando aqui para o final. Fizemos uma listinha
naquele período de carnaval, no retiro de carnaval. Fizemos uma lista com vários nomes. Fomos lembrados pelo Senhor para estar numa busca por essas vidas. Eu lembro de uma frase de John Stott, que diz assim, é impossível viver uma vida cristã como discípulo de Jesus. Não é essa frase aqui, não. A frase diz o seguinte: antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. E a mesma ordem, ela precisa ser observada. Você vê que o Espírito Santo de Deus já enviou para a igreja. E é impossível, irmãos, nós queremos viver uma vida cristã, uma vida como discípulo do Senhor, sem o Espírito Santo. Então, eu lembrei da palavra que o William trouxe naquele retiro lá no período de carnaval, que a palavra em nós implantada, que é verdadeira, as promessas do Senhor, as verdades dele, mais o Espírito produz vida e conversão. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é lâmpada, é luz, ela ilumina o meu caminho, mas sem o Espírito não produz a vida. E nesses dias, o Senhor tem falado muito para mim, que a palavra mais o Espírito produz vida. A vida que precisamos viver para vencer as tentações, para vencer as lutas, para superar as aflições, as tribulações. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Eu quero deixar só para destaque. João 14, 15 e 18. De 15 a 18. Ele é o nosso Consolador. João 14, de 25 a 26. Esse eu quero ler aqui. Tendo-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esses vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Quem é que vai lembrar de todas as coisas? Quem é que vai fazer lembrar de todas as coisas? É o Espírito Santo. É o nosso Consolador. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos enviarei. O Espírito Santo já foi enviado a nós, irmãos. É o nosso Consolador, é aquele que nos guia toda a verdade. É a promessa de Deus para todo homem. O Espírito Santo ele já veio. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos ali reunidos e o Espírito Santo foi derramado. Como predisse o profeta Joel, que aconteceria nesses últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo já foi derramado. Fomos chamados para andar no Espírito. Gálatas 5, 25. O Espírito Santo nos selou para Ele, para vivermos por Ele, para Ele. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa que está do nosso lado. Efésios 1, de 3 a 14, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele crido, e fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebesse o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebesse o espírito de adoção, o qual clamamos, Abba, Pai. E o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque é certo, se com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! O Espírito Santo, Ele é poder.
e recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os judeus pensavam que era só para eles, mas é até os confins da terra. É o poder de Deus para vencer o pecado, para vencer as tentações, para vencer as mentiras, para vencer os enganos, para vencer a carne. O Espírito Santo, ele é poder. E como é que eu faço para andar no poder do Espírito Santo e viver uma vida santa? Eu fiz essa pergunta lá em São José para alguns irmãos ontem. Como é que a gente vive no poder do Espírito Santo? Como é que a gente vive uma vida santa? É possível passar uma vida sem mentir, andar em santidade? E uma bem sincera, não é possível não. De vez em quando tem que contar uma mentira para se livrar de algumas coisas. Aí um até trouxe um exemplo, um que estava visitando lá, trouxe um exemplo e disse o seguinte: veja só, olha, se eu tenho um filho pequenininho, recém-nascido, as coisas não estão fáceis, né, irmão? Um rapaz lá chamado Júnior. Ele tem um filho pequenininho, de repente está lá no emprego. O cara disse, olha, se não mentir, vai para fora. E aí, irmão? Meu filho está precisando de leite. Eu vou ter que mentir para dar um jeitinho lá, né? Eu vou deixar de levar o leite para casa. E aí o Espírito Santo falou, olha para as aves dos céus. Elas não semeiam, nem ajuntam em celeiros. Mas o Pai de vocês as alimenta todo dia. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E como é possível, irmão, viver essa vida? Como é possível? É muito fácil, né, João? Cadê João? A gente estava no grupo familiar, disse, rapaz, você não tem a resposta. Como é que a gente vive no poder do Espírito Santo, numa vida de santidade? Lucas 11, de 9 a 13, e aqui eu termino. Irmãos, eu só li a palavra. Como andar no poder do Espírito Santo? Como ser consolado pelo Espírito Santo? Como andar em santidade? Como andar na verdade? Por isso eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Porque qual dentre vós é o pai, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É dessa forma. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama sobre mim o teu Espírito, um novo óleo. Enche a minha vida da tua alegria. Dá-me mais, Senhor. Você quer ter mais do Senhor? Você não sabe como? Diminui o teu tempo de rede social para buscar mais ao Senhor. Quer ter mais intimidade com Ele? Quer ter mais comunhão com Ele? Busca mais Ele. Pede, Senhor, eu quero mais. Mas precisa de uma atitude nossa. Precisa de você quer fazer algo novo com as práticas velhas. O Senhor te chama para fazer algo novo.
uma nova oração. O Senhor quer trazer revelação de coisas simples. O Espírito Santo de Deus, ele é simples, se move através de pessoas simples, de homens simples, como pescadores, pessoas simples. Por isso é dia de mudar a postura, é de ter uma nova postura, porque o Senhor já nos deu tudo, já nos deu dele, do Filho e do Espírito. Amém. Aleluia.